Hebreus 11. Diga que seu irmão, está acabando a série, aproveita. Faltam 2 ou 3 mensagens a mais. Acho que nós chegamos na 10 ou na 11. Hoje é a 8ª mensagem. Vou ler apenas um versículo que eu quero que a igreja tenha de cor, que é o versículo 6. Olha, hoje eu acho que às 8 estava tão cheio quanto às 10, hein? Glória a Deus. E olha que de vez em quando eu fico assim, será que eu devo acabar com o culto das 8? Será que eu devo acabar com isso? Não pode não. Hoje estava cheio. 6. De fato, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torne o quê? Galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça. E a partir dali vem todos os patriarcas da fé, Abraão, Jacó, José, Moisés, e nós estamos agora no 32, versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de quem? De Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio de quê? Por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, e assim por diante, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos por este momento, por essa série, colocando a fé em ação e construindo um testemunho de vida. Que nesta manhã, Senhor, Tu venhas reinar no nosso meio, que Tu venhas nos ensinar a vencer mais um gigante pela fé. O gigante da culpa, o gigante das consequências e efeitos do pecado nas nossas vidas. Abre nossos corações, Senhor, para sermos libertos de todo e qualquer sentimento de culpa que ainda possa estar entre nós, dentro da nossa alma, nos paralisando o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus, eu entrego cada coração aqui, aqueles que estão aqui, aqueles que estão vendo pela internet, no nome de Jesus, amém. Semana passada nós enfrentamos um gigante aqui, quem lembra? Qual o gigante que caiu semana passada? O gigante do medo. E estamos na galeria da fé, e na galeria da fé estamos vendo como em diferentes situações, diferentes pessoas aplicaram a sua fé e deixaram um bom testemunho. E chegamos em Davi. Na semana passada nós vencemos com Davi e Golias. E naquele momento de enfrentar gigantes, nós vimos que um grande gigante que existe dentro de nós é o gigante do medo. E nós vencemos esse medo e aprendemos a vencer esse medo. O amor de Deus, o perfeito amor, lança fora todo medo. E aprendemos então que é necessário deixar que o amor de Deus se aperfeiçoe em nós, num relacionamento com Deus e na sua palavra, e servindo aos irmãos. Na medida que servimos aos irmãos, também o amor, perfeito amor, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. E à medida que ele é aperfeiçoado em nós, o medo vai se retirando, vai se dissipando pela consciência que você recebe da grandeza e do perfeito amor de Deus sobre a tua vida. O amor incondicional. Hoje eu quero enfrentar outro gigante. Se cada um desses heróis da fé caíram, todos eles, nós vimos aqui, todos eles tiveram momentos de fé em que eles venceram batalhas gigantes, mas também tiveram momentos difíceis em que caíram, momentos talvez em que tivessem negligenciado. Às vezes as nossas vitórias nos deixam mais negligentes,
nos deixam mais descansados em relação à vida espiritual. E nesse momento, nos tornamos mais negligentes e mais vulneráveis. Mais vulneráveis à ação da própria carne, da nossa carne, e à ação do inimigo. E via de regra, a gente sofre derrotas inesperadas. E acabamos caindo, e acabamos pecando, como cada um desses heróis acabaram pecando. Diga comigo, se eles pecaram, é muito provável que nós também venhamos a pecar. A questão hoje é, claro que se somos pecadores, vamos pecar. A mensagem de hoje é tentar passar pelo efeito do pecado, vencer o efeito do pecado. Porque quando caímos, o mais importante é aprender a reagir. O mais importante é a nossa reação àquilo que nós fizemos. Por exemplo, alguns não assumem um erro. Jamais assumem seus erros. Olham para a direita, para a esquerda, culpa a mulher, ou culpa o marido, ou culpa os filhos, ou culpa o pastor, ou culpa o irmão, ou culpa as circunstâncias, ou culpa a Dilma, ou culpa a crise, culpa tudo. E acaba não assumindo o erro. E isso então causa uma distância entre essa pessoa, a alma dessa pessoa e Deus, que às vezes ela nem nota, mas aquela alegria que ela tinha no início de estar na casa do Senhor, em comunhão com o Senhor, gradativamente vai se esvaziando. Essa eu chamo a culpa real, a culpa de um pecado realizado e não confessado, e não tratado diante de Deus. Mas existe uma segunda culpa, que eu chamo de virtual. É aquela que você realmente assumiu o seu erro. Você realmente levou o erro diante de Deus e confessou. Só que, por algum motivo, você julga esse teu erro tão grande que você mesmo não se perdoa. Deus já te perdoou pela palavra dele. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele já nos perdoou, mas o inimigo começa a te acusar, porque ele quer mais é te manter paralisado na tua vida espiritual, te acusar dos seus erros, te acusar dos seus erros, te acusar dos seus erros, e você se deixa levar por essa acusação. É uma culpa virtual, porque o pecado na verdade já foi tratado. O sangue de Jesus já foi jogado sobre esse pecado. Mas ainda assim, você sofre consequências de uma culpa virtual. E da mesma forma, a sua vida é paralisada. Não agora pelo pecado propriamente dito, porque ele já foi perdoado, mas pelos seus sentimentos, por você mesmo. Você se sente assim, ou se você se sente assado, e você se sente, se eu não tivesse feito aquilo, e se eu não tivesse feito aquilo, e a sua vida é um conjunto de sis a cada momento. Você volta atrás, como que se lamentando naquilo que você fez, e você parece caminhar no presente, carregando um verdadeiro gigante do passado, que é o erro cometido e que você não consegue perdoar por você mesmo. Hoje então nós vamos aprender com Davi, como ele ultrapassou esse momento, como ele reagiu. Você vai notar que ele teve duas reações. A primeira incorreta, e depois ele faz e nos ensina. Quando ele assume a culpa e ele vai adiante, ele nos ensina a como enfrentar o pecado. Quem quer aprender a enfrentar e vencer os gigantes da culpa, dá um glória a Deus bem forte. A história de Davi está em 2 Samuel 11, 12. Essas passagens aí são riquíssimas, mas eu vou focar no problema da culpa, do pecado e da culpa. Conhecemos a história que começa no 11, Davi já está no auge, como eu falei,
derrotou vários inimigos, jamais perdeu uma batalha. Ele se sente o tal, tem várias mulheres, respeitado pelo povo, chamado por Deus um homem com... Davi era chamado o quê? Um homem com o coração de Deus, ou seja, ele tem comunhão com seu Deus. Só que ele está agora num pós-vitória. Começou a negligência. Está no palácio, normalmente ele deveria ter ido para as batalhas e não foi. Como diz aqui no capítulo 1, no capítulo 11, versículo 1. Ele devia estar lá na frente da batalha contra os inimigos. Mas diz a palavra no fim do versículo 1, porém Davi... Peraí. 11:1. Fim do capítulo 11. Tem lá, porém Davi ficou em Jerusalém. Ao invés de ir para a guerra, estou cansado, afinal de contas já ganhei tanto. Não é? E ele começa a negligenciar a sua responsabilidade. E ele então fica. E quando ele fica, ele vai uma tarde passear, né? Andava passeando no terraço do palácio e olha para cá, olha para lá, até que seus olhos se fixaram numa, diz a palavra aqui, numa muito formosa mulher. Você pode repetir comigo? Muito formosa. Imagine, a Bíblia às vezes fala de formosa. Quando fala de formosa, a Bíblia não mente, é formosa mesmo. Agora essa aqui não era formosa, ela era... Imagine os olhos de Davi brilhando quando viram aquela moça tomando seu banhozinho. Davi não pensou na batalha. Davi não pensou no gigante. Davi não pensou no futuro. Davi fixou os olhos mais do que devia sobre aquela cena. E nós homens sabemos que nós somos excitados pelo que vemos. E aquela imagem entrou, e Davi não recuou, continuou olhando. E aquela imagem linda entrou na mente de Davi. Entrou nos pensamentos de Davi. E Davi, talvez tenha, a Bíblia não conta, talvez tenha entrado em casa, mas aí não adianta mais. Porque como ele fixou demais os olhos naquela beleza formosa, muito formosa, aquela imagem já estava na mente. E aquela imagem na mente começou a trabalhar. E Davi começou a imaginar como seria bom e gostoso. Sabe qual é o problema do pecado? Hein? Sabe qual é o problema? É que é gostoso. Se fosse ruim, não precisava pregar nada, ninguém ia. É ou não é? Para a carne é muito gostoso, é um tempo pequeno, depois você vai pagar consequências. Mas na hora você só pensa ali, naquele minuto, naquele segundo, e ele disse, não posso viver sem essa mulher. Ele tinha centenas de mulheres, mas era aquela que ele quer agora. A mente dele dirige Davi, e Davi manda chamar Batseba. E Batseba vem, que era mulher de Urias. É interessante que no versículo 3, Davi mandou perguntar quem era aquela mulher. Veja comigo, no 3. Disseram, é Batseba, filho de Eliã, e mulher de Urias, rei Davi. Ela é mulher de Urias, rei Davi. Manda chamar assim mesmo. E ele mandou chamar, e a mulher veio, e diz o versículo 4, que ele se deitou com ela. Ele se deitou, e aquele desejo, então, alguns minutos ali, ele curtiu aquele desejo, o pecado, e estava tudo bem, e a mulher foi para casa. Só que Deus já está começando a querer trabalhar em Davi. Existem coisas que Davi precisa ainda aprender em relação a um reino que é um tipo do rei Jesus. E Deus então permite o versículo 5 acontecer. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, fiquei, aleluias. Aleluias, aleluias. Davi não vai poder esconder mais. Está grávida. Qual é a reação que Deus espera de Davi?
O que espera de Davi agora, quando soube que ela estava grávida? Bom, essa é a primeira reação de Davi. Deus esperava que Davi entendesse o erro cometido e se arrependesse, confessasse seus pecados. Pecado confessado é pecado perdoado. Mas Davi não. Davi olhou para sua imagem e disse: eu sou um grande rei, o que vão dizer de mim? O que vão dizer de mim? Até hoje eu tenho ficado num patamar de integridade absoluta, e as pessoas me respeitam. Quando souberem disso, nesse momento ele talvez tenha se preocupado com a sua imagem. E eu já falei às 8 e falo de novo: toda vez que você se preocupa demais, não é o normal, né? Mas demais com a sua imagem, em melhorar a sua imagem diante de Deus, escondendo alguma coisa, saiba que a sua imagem diante dos homens pode estar melhorando, mas diante de Deus está piorando. Amém? A palavra de Deus diz que um abismo. Então, na mente humana, a mente pecaminosa, temos a natureza do pecado dentro de nós. Nós não pecamos e nos tornamos pecadores. Nós temos a natureza pecadora, por isso pecamos. Então Davi começa a engendrar um plano maravilhoso, que ninguém vai descobrir nada. Cadê Urias? Está na batalha, chama Urias. Tranquilo, chama Urias. Urias vem, ele fala com Urias: vai lá, papá, Urias, agora vai dormir. Urias vem da batalha, agora vai dormir com a sua esposa. Se Urias dormisse com a esposa, ninguém perceberia que o filho era de Davi. Mas o que faz Urias? Não vai. Urias é mais íntegro que Davi nesse momento, e diz: como eu posso dormir lá em casa, na cama quentinha, do lado da minha esposa, se os meus companheiros estão naquela frente de batalha, enfrentando o inimigo em tendas? Eu vou ficar do lado de fora. E Davi tenta mais uma vez, mas não consegue. Até embebeda Urias. Mas Urias bêbado está melhor do que Davi nesse momento. Urias bêbado não vai dormir com a esposa. E Davi aí fica desesperado. E de novo, ao invés de se arrepender, não se arrepende. Continua tocando a vida dele. E o abismo vai chamar outro abismo agora. E ele bola a morte de Urias. Urias tem que voltar, leva esse bilhete, dá para o próprio Urias um bilhete. Urias é tão íntegro que não abriu o bilhete, mandando Joabe mandar Urias para a frente de batalha. E lá vai Urias para a frente de batalha para morrer. E Urias morre. Joabe manda um bilhete de volta para Davi dizendo: tudo está feito, o Urias está morto. E nesse momento, aparentemente, Davi chega: ufa! Consegui. Quem já deu um ufa desses aí? Já enganou meia dúzia, hein? Escondi meu erro. Ninguém mais vai descobrir. Deixa comigo. É só esperar agora o luto de Batseba. Ele esperou o luto de Batseba, que era curto, se eu não me engano. Eu teria que reler. Se eu não me engano, é uma semana, 7 dias. Então ela faz esse luto, e no versículo 26 a 27 você pode ler comigo que tudo está resolvido. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela pessoal, se comigo, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela o quê? Sua mulher, e lhe deu à luz a um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Isso é só para nos lembrar que por mais que você possa dar um de 171 e esconder de todo mundo, a adúltera sabe, a Betsabe sabe, a Batseba sabe, você sabe e Deus sabe. Ainda que ele consiga consolar a Batseba,
Ele fez uma coisa feia com o marido dela. Mas ainda que ele consiga consolar Batseba, esconder de todo mundo o seu pecado, duas pessoas sabem e são impactadas: Deus, que não se agradou, e ele próprio. Depois que ele arma tudo e parece que a situação está sob controle, é que ele começa a descobrir que não é bem assim. Que o impacto do pecado não é só do lado de fora, é também do lado de dentro da sua alma. E Deus espera por Davi. Deus está dizendo aqui, achou mal o que Davi fez, desagradou de Davi, mas não fez nada. Porque Deus é longânimo, porque Deus é paciente, porque Deus espera oportunidade, porque Deus espera arrependimento. Nos dias de hoje é assim mesmo. As pessoas fazem o que querem, nada acontece, e às vezes chegam para mim e perguntam: que Deus é esse que não faz nada? Eu te digo, esse Deus é o Deus de Davi. Esse Deus é o Deus longânimo. Esse Deus é um Deus paciente. Esse Deus é um Deus que não é cego. Esse Deus é um Deus que está contabilizando todas as coisas. Mas Ele está dando chance para que os homens se arrependam. Para que pela sua justiça Ele dá a chance de que o homem se restaure. Com muita paciência, chegará um tempo em que Ele vai bater o martelo e vai dizer: agora chega, agora eu vou intervir. E não foi diferente com Davi. Esse mundo ainda vai receber o juízo, e Davi daqui a pouco vai receber o juízo. Mas antes disso eu quero te chamar a atenção para esse próximo ano, em que a criança crescia em Batseba, em que ninguém sabia do pecado, a menos ele e Deus. Mais ou menos um ano em que Deus não fez nada com Davi. Como você acha que estava Davi? Aparentemente, se olharmos só a fachada, achamos que Davi está numa boa. Sem vergonha está numa boa. Esse sem vergonha se deu bem. Mas a realidade é totalmente diferente. Porque quando você esconde o pecado não é tratado, não é confessado, e há um impacto, porque Deus é santo. E se Deus é santo e você está em pecado, você já não tem comunhão com Deus. É quebrada a comunhão com Deus. A alegria da presença de Deus na tua vida desaparece. Você se sente impuro, você se sente com uma culpa que muitas vezes você não sabe como tratar. Davi entra numa fase que eu chamo a agonia da culpa, a agonia do pecado. É um intervalo entre o que você fez e já arrumou tudo e a sua confissão. É um momento em que você guarda segredo. É um momento que você esconde. Você já viu, às vezes, assassinos que conseguem fazer algo que ninguém descobre quem matou? Eu tenho um testemunho que eu li no outro dia da pessoa que ele fez de tal forma que ele, inclusive cristão, ele assassinou uma pessoa, mas um plano foi tão bem engendrado que ninguém descobriu, e a polícia arquivou o processo. 15 anos depois, aquele homem não aguentou a agonia do pecado, a agonia da culpa, a prisão da alma. 15 anos depois, ele entra na delegacia e diz assim: eu vim aqui confessar um crime que eu fiz 15 anos atrás. Porque dentro dele, ele não aguentava mais. Ele, ao confessar, ele se libertou daquele sentimento de culpa que a cada dia tirava o vigor da alma dele.
Davi fala dessa agonia de uma forma parecida no Salmo 51. Marca aqui, vamos ao Salmo 51. Veja como Davi se sente nesse ano, antes de confessar. É um silêncio que ele tem que guardar, mas é um silêncio que destrói a alma dele. E ele diz no versículo 7, purifica-me, vamos ler juntos? 51, 7. Purifica-me com ensopo e ficarei, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Como é que ele estava se sentindo? Sujo e impuro. 2, faz-me ouvir júbilo e alegria. Ele já não tinha alegria. Que deu o Davi que dançava na presença do Senhor, que cantava, que fazia salmos de júbilo, de louvor, de exaltação. Senhor, Davi não canta mais, Davi não dança mais. A agonia da sua alma é muito grande. Ele se sente impuro, ele se sente o vigor da alma dele, aquela intrepidez que ele tinha a adorar a Deus, ele está se escoando, ele já não tem nem mais certeza da presença de Deus na sua vida. Ele diz: não me retiras o quê? O teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da salvação. A alegria se foi. Ele acha que está sem o Espírito, ele acha que está impuro, ele já não canta, já não dança. Uma coisa só, o segredo e o silêncio destruidor da alma, escondendo do mundo aquilo que ele fez. Quem esconde, em geral, quem tem segredos e esconde para que ninguém saiba, vai passar por essa mesma agonia. A culpa, e essa culpa é real, ele fez e não confessou, a culpa vai consumindo a nossa alma. E pior que Davi, é aquele negócio do sapo, né, que a gente coloca na frigideira. Sabe a história do sapo? Eu já contei 10 vezes aqui, né? Água quente, você joga um sapo, ele pula fora. Você não mata ele, mas se você botar ele e começar devagarinho, devagarinho, devagarinho a esquentar a água, o sapo vai morrer ali, porque ele vai se acostumando, e Davi se acostumou. E ficou esse ano todo assim. Mas Davi é amado por Deus. Mas você que está numa posição como a de Davi, que falhou, se não falhou um dia vai falhar, saiba que Deus te ama e Deus quer te restaurar. Deus nos chamou hoje aqui para a gente vencer a culpa e ser restaurado por Ele, pelo perdão dEle. E Deus então resolve dar mais uma chance a Davi, resolve dar mais uma oportunidade a Davi. Davi por ele próprio não ia conseguir sair da prisão da agonia da alma, não ia conseguir sair da prisão da culpa, da prisão do pecado não perdoado, mas havia alguém que podia tirar Davi desse estado. Esse alguém era aquele que mais amava Davi, o que mais te ama, meu irmão. Esse alguém resolve ajudar Davi, esse alguém resolve dar uma oportunidade a Davi de mudar a sua história. Esse alguém envia o seu próprio profeta Natan para confrontar Davi. Assim como Deus, quando Adão caiu, Deus desceu e deu uma oportunidade a Adão. O que aconteceu, Adão? E Adão falhou, e Adão disse: foi a Eva. Natan vai agora, o enviado de Deus, fazer a mesma pergunta a ele, mostrar o erro dele e ver o que ele faz, em quem ele bota a culpa. Até aqui Davi reagiu de forma errada. Até aqui Davi não nos ensinou a agir da forma correta, só nos ensinou o impacto
do erro de não assumir a sua responsabilidade. E Deus, vamos lá para Samuel de novo. E Deus resolve mandar o seu próprio profeta. Está lá no capítulo 12. Leia comigo o início. Senhor, o Senhor enviou Natã a Davi. Davi, eu estou olhando de fora. Davi, se você continuar assim, você vai ficar cada vez mais doente. E da tua alma, e o plano de Deus não vai ser executado em você. E o Senhor envia Natã para quebrar isso aí. Para continuar fazendo a obra. E Natã, sabemos da história, vou resumir. Não é? Natã, sábio, se Deus manda, Deus inspira. Se Deus mandou Natã, Deus vai inspirar Natã. E inspirou Natã. E Natã vem com uma historinha maravilhosa. Você pode ler do versículo 1 ao 6 em casa. E em resumo é assim: duas pessoas, uma cheia de ovelhinha, cheia de cordeirinha, cheia de recursos. E um outro com uma ovelhinha só. Aquela ovelhinha era a ovelhinha de estimação dele. Né? Já comia do lado da ovelhinha, diz a parábola. E conta Natã que chega um visitante e que precisa de hospedagem e precisa de comida. Então esse cara aqui, que está cheio de gado, cheio de riqueza, cheio de ovelhinha, ao invés de matar uma ovelhinha sua para alimentar aquele necessitado, o que faz? Hein? Pega a ovelhinha daquele que só tinha uma, mata a ovelhinha do cara que só tinha uma, para entregar para aquele que necessitava. Davi, homem, rei, acostumado a julgar causas, se encheu de ira e disse: esse homem merece morrer. E Natã vira para ele e diz: esse homem, e ele, se fosse Roberto Carlos, diria: esse cara sou eu, esse cara sou eu. Ele acabou de condenar a morte, ele mesmo, pelas suas ações. Ali não tem mais jeito. Ali, como a gente diz, a ficha caiu, Davi. E agora nós vamos ver o início da restauração de Davi. Agora nós vamos ver a aula que Davi dá para sair das consequências internas da sua alma, da prisão da alma devido à culpa. E na semana que vem nós vamos aprender como ele saiu das consequências externas, porque todo pecado gera sempre uma consequência interna, e muitas vezes consequências externas que dão trabalho a você pecador, a mim pecador, e você tem que tratar também. Amém? Mas vamos voltar, vamos para o interno. Então Davi, que já se sentia separado, graças a Deus que Deus mandou Natã, porque ele não é mais viver longe de Deus. Então a ficha caiu. Venha comigo no 7. Então disse Natã a Davi: poxa pessoal, diga aí, tu és o homem. Não é você não, é Davi que é o homem. Tu és o homem, não é você não, é Davi, não somos nós. No final é que eu vou dizer que é você. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei casa, te dei mulheres, te dei tudo que você precisa. Versículo 8 no fim: e se isso fosse pouco, eu teria te dado mais. Se você tivesse me pedido, Davi, você dava mais. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal a ele, a Urias e a mulher? E aí Deus vem com o seu juízo. Deus vem agora com a consequência externa dos atos de Davi, e diz assim: agora, pois,
versículo 10, não se apartará a espada jamais, de quê? Da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ter sua mulher. Veja agora, Davi recebendo tudo isso de impacto. Pá! Ele que achava que estava tudo sob controle. Estava com a alma seca, mas às vezes ele perdia, não sabia exatamente o que estava acontecendo. Vem alguém e diz, você pecou, é você, e mais, a tua família agora vai sofrer pelos teus atos. Qual foi a reação de Davi? Se ele fosse igual a Adão, ele diria, foi a Batseba que tu me deste. Ela não tinha nada que está lá, tomando banho. Mas ele não agiu como Adão. Ele é um homem com o coração de Deus. E ele vai ser renovado. Veja o versículo 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Aleluia. Esse é o divisor de águas. Entre Davi e Adão. Entre Davi e Saul. Saul, quando o profeta disse a ele que ele tinha errado, ele se preocupou com o povo. Mas Davi, não, o povo, não sei o que, tinha que dar algumas coisas. A sua imagem, sempre preocupada, mas Davi está preocupado com Deus. E ele diz, pequei contra o Senhor. Te fiz mal. Toda vez que a ficha cai, é hora de assumir responsabilidade pelo erro. Hoje é dia da ficha cair aqui. Alguns aqui o Espírito vai tocar. E o que Deus espera de nós é que a gente não fique dizendo que fulano é responsável. Que às vezes até é, a Batseba também colaborou. Mas isso é o que menos importa, é o teu coração, é a tua vida, é a tua restauração. Você larga o que está ao redor de você, meu irmão. Quem precisa ser restaurado é você. E a responsabilidade da restauração está no teu coração, está nos teus lábios, naquilo que você vai fazer a partir de agora. Pequei contra ti. O que fazer agora? Confessou o que fez Davi. Buscou a Deus, não fugiu de Deus, não se escondeu como Adão, mas buscou a Deus para pedir misericórdia. E aqui agora entra a fé. Você sabe que é cometer esses pecados e ainda ter a cara de pau de entrar na presença de Deus? Essa cara de pau não advém da cara de pau de cretinice. Essa cara de pau advém da fé dele, no Deus que ele serve. Jesus, quando perguntaram a ele sobre fé, ele disse assim, tenham fé nos ídolos. Tenham fé em quê? Tenham fé em Deus, em quem Ele é, no seu caráter. E Davi sabia que esse Deus era Deus de misericórdia. Então eles não tenho mais a quem apelar, eu só posso apelar ao meu Deus. Então eu vou buscar a meu Deus e dizer, Senhor, compadece-te de mim, eu pequei contra ti, lava-me com o teu... Agora eu vou falar, com teu sangue, Jesus, coberta meu pecado com teu sangue, porque teu sangue é suficiente para perdoar todo e qualquer pecado. Não há pecado que teu sangue não possa perdoar. Senhor, com o coração arrependido, contrito, confessando o meu erro, eu entro na tua presença, não pelo meu merecimento, mas pelo sangue de Jesus, e te peço, perdoa o meu adultério, perdoa o meu assassinato, perdoa o que eu fiz contra ti. Assume a responsabilidade e confessa diante de Deus o seu pecado, pedindo clemência, pedindo
perdão. Muitos chegam até aí. Esse é o segundo passo. Confissão. Se confessar dos vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas nós temos uma bagagem de religiosidade muito séria. Se a palavra de Deus falasse assim: toda vez que você fizer um pecado grave, você tiver que subir nas escadas de joelho durante 365 dias, com um rato no bolso, com um sapato apertado, com o sol escaldante, dia de chuva, você tem que contar de novo. Tem que ser sol escaldante acima de 40 graus. Aí o que a pessoa faz? Contabiliza. 365. Consegui. Estou perdoado. Porque nós queremos pagar pelos nossos pecados. Nós queremos pagar pelos nossos erros. Como se eles pudessem ser pagos. Com o nosso merecimento e com nossos atos. Isso porque muitos de nós ainda não entenderam o valor do sangue de Jesus. Que pagou preço maior do que você pode pagar. Preço incontável. Não dá para contabilizar esse sangue. Um preço já foi pago pelo teu erro. Mas quem pagou já foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele já perdoou. Aliás, o sangue dele é para te perdoar. Você não precisa fazer nada. Você precisa realmente se arrepender e se aproximar diante de Deus e confessar. Mas o que eu fiz é muito errado, pastor. O que eu fiz também é. E nessa mentalidade, nós confessamos, saímos dali. Enquanto está no culto, estou perdoado. Satanás te olha assim e diz assim, e volta a te culpar, e a trazer o que você fez. Davi, você fez isso, você fez aquilo. Que rei é esse? Você não é mais digno de ser rei de Israel. Davi, você não vai ganhar mais nenhuma batalha. Davi, você está ferrado. Davi, você não presta. E às vezes Davi, que nem eu, recebe isso. Essa é o que eu chamo da culpa virtual. Que o ser humano não consegue entender. E não consegue dar um passo de fé. Crendo na misericórdia de Deus. Crendo no poder do sangue de Jesus. Que está aqui para nos lavar. Que está aqui para nos perdoar. Mas aí, alguém diz, assim é mole. Eu pego, confesso, 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 pego, confesso e vou para o céu. É assim e não é assim. É assim no sentido que se você pecar e se arrepender, na presença do Senhor, você está realmente perdoado. Só que o pecado que você gerou consequências nesse mundo. Que você vai ter que tratar nesse mundo. Consequências externas que você vai ter que enfrentar. Então se você matou, você vai para a prisão. E lá não é tão bom não, viu? Mas realmente a tua alma, o teu interior, está
Está resolvido. Deus já te aceitou de novo pela graça, a tua comunhão já é restaurada, Deus realmente te perdoa. E às vezes nos perdoa tanto que nos ajuda a enfrentar as consequências externas, mas isso falaremos semana que vem. Não aceite a acusação do teu passado que você já colocou diante de Deus. Paulo diz, as coisas do passado devem ficar onde? No passado. Você tem que ir para frente, tem coisa te esperando. Tem coisa muito boa esperando a você, esperando a mim. Deus tem um plano a ser realizado na tua vida, e você está sendo enlaçado por algo do passado que Deus já perdoou. Hebreus diz que já foi para o esquecimento. Deus já não atua na tua vida levando em conta esse pecado. Esse pecado já foi para o mar do esquecimento. Para de pegar a vara de pescar e trazer ele de volta. Porque o lugar dele é lá embaixo. Porque tem coisa nova para fazer, que vai tirar a tua energia nova. Não deixe, não jogue fora a tua energia em algo que já passou. Você não vai mudar um tio daquilo. E aí você entra no síndrome do si. Mas se eu não tivesse feito, mas você fez. Quando o Caroline ficou doente, eu e Maria entramos nessa, né, meu amor? Culpa. Se eu não tivesse feito isso, minha filha não ficaria doente. Quanto tempo nós passamos por isso? Não é possível, se ela está doente, alguma coisa está errada. Ah, então é porque eu fiz isso. Ou então é porque eu fiz aquilo. Um dia eu ajoelhei e disse assim: se eu errei tudo isso mesmo, Senhor, eu confesso a Ti que eu devia ter dado isso, devia ter feito aquilo, não sei o quê. A partir de hoje, esse pecado está perdoado em nome de Jesus. Satanás, você já não vai mais me acusar, dizendo que ela está assim por minha causa. Em nome de Jesus Cristo, ela ainda será curada para a glória do nome de Jesus. Deus é soberano, Deus é fiel, Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que sabe de todas as coisas. Você já não tem mais direito de me condenar por essa doença, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em... Aleluias! Ah, vamos cair na real. Todo mundo aqui erra. Vamos cair na real, erramos. Vamos assumir o nosso erro diante de Deus. E vamos levantar e vamos tentar fazer o melhor. E não vamos deixar o nhenhenhen segurar nossas vidas. Deus está cheio de coisas boas. Davi tinha Salomão ainda aqui a receber, e estava tudo parado. Não, Davi disse: não, eu levanto. E ele diz no Salmo 32, vê lá o que ele escreveu. Já é o Salmo mesmo, irmão? Não, nenhuma condenação para cima de mim, por favor. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Aí ele começa a dizer o que aconteceu com ele. Enquanto que calei os meus pecados, veio a enfermidade, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Por quê? A mão de Deus pesava dia e noite sobre mim. Olha o vigor escoando. E o meu vigor se tornou em sequidão. A alma dele estava sequinha. Ele já não podia mais louvar a Deus direito.
confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Decidi, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Hoje nós precisamos fazer que nem Davi. Decidi, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Ele vai perdoar. E isso vai me trazer alívio e vai me trazer alegria de volta, porque bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. Aleluias! Hoje Deus nos chamou aqui para isso. Aleluias! Para vencer esse gigante da culpa que tem paralisado tanta gente, esse gigante do passado que volta, querendo te paralisar, esse gigante que eu errei, agora eu mereço isso. Meu Deus do céu. Davi então recebe o perdão pela fé. Pela fé ele confessou. Pela fé ele recebeu o perdão. Pela fé a comunhão com Deus foi restaurada. Ele é um herói da fé. Não só porque venceu gigantes, venceu batalhas. Ele é um herói da fé. Porque ele deu a volta por cima. Porque ele soube reagir ao momento mais difícil da sua vida. Pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente. Compadece-te de mim. Lava-me. Restitui a alegria. Não retira de mim o teu Espírito. Em nome de Jesus. Paro por aqui agora. Semana que vem vamos falar das consequências externas do ato de Davi. Mas hoje eu quero falar contigo, porque alguns podem estar se sentindo longe de Deus como Davi. Aquela alegria inicial da caminhada já foi perdida. E muitos devido culpa. O gigante da culpa ou do pecado que não confessado, a culpa real ou virtual, está te afastando da presença de Deus. Você já não se sente o mesmo diante de Deus. Você se sente para baixo por causa do passado, por causa das tuas decisões. E se eu fizesse? E se eu fizesse? Hoje Deus quer dar a oportunidade que deu a Davi. Lá ele enviou o profeta Natã para apontar o erro que ainda precisa ser confessado. E hoje ele coloca diante de nós o Espírito Santo para trazer à tona o pecado, não para te acusar, mas para que a ficha caia e para que você coloque de uma vez por todas diante de Deus esse erro cometido, para que o sangue de Jesus hoje mesmo seja derramado para pagar esse erro da tua vida e da tua alma, para que esse pecado seja colocado no mar do esquecimento. Quando Deus mostrar, reaja da forma correta de Davi. Não fique procurando justificativas que foi fulano que errou. Não. Se o Espírito está mostrando, Ele quer você.
Ele quer que Ele quer que a tua ficha caia. A tua parte nesse negócio que feriu a Deus e pessoas. Portanto, agora eu quero orar por nós. Porque não há um que diga: eu estou totalmente limpo, eu não tenho pecados. Senhor, prepara nossos corações. Vem agora com teu Espírito e sonda o meu coração. E sonda o coração dos teus filhos. Traz à tona, traz à memória, nesta manhã, aquele episódio, aquela situação que tem paralisado essa pessoa, que tem gerado culpa, que tem gerado agonia, que tem gerado frieza. A pessoa não se sente mais digna, ela não se sente mais na alegria do Senhor. Hoje é dia de dar a volta por cima. Mas antes a ficha tem que cair. Como Davi pediu no Salmo 139, eu peço agora por nós. Sonda, Senhor, os nossos corações, os nossos pensamentos. Vê se há caminho ruim. Mostra-nos. E vem hoje nos dirigir de volta ao teu caminho. A oração que eu faço é aquela de Apocalipse, que a igreja de Éfeso continuava de pé, mas sem o primeiro amor. E o Espírito Santo fala através de João: olha para trás, vê onde caíste, vê onde você perdeu aquele episódio que talvez seja trágico. É ali que as coisas começaram a acontecer. Arrepende-te. E pela última vez entrega nas mãos do Senhor. Hoje o Senhor está aqui para ouvir de você. Como ouviu de Davi. Compadece-te de mim, Senhor. Me perdoa, me lava. Eu pequei contra ti. O Senhor me pede alguns instantes de silêncio. Porque Ele quer tratar de você. Bom, o Senhor já mostrou alguns. A ficha deve cair hoje. O Senhor espera que você assuma a responsabilidade. Se você diz: eu pequei contra ti, Senhor, eu errei, levanta no teu lugar, porque nós queremos continuar vencendo a culpa.
Aleluia. Oralaia da sadaraia baia da shai. Espírito do Senhor, obrigado. Porque quando tu mostras, tu queres restaurar, Senhor. Agora é hora de dar o segundo passo. Pequei contra ti. Compadece-te de mim, Senhor. Lava-me com teu sangue. Diga isso no teu lugar, de coração, com palavras. Focaliza nesse problema e diga: Senhor, eu pequei contra ti, eu confesso e te peço, compadece-te de mim agora. Que teu sangue seja derramado sobre mim, sobre esse pecado. Aquela mão que poderosa que pesava sobre mim seja transformada agora numa mão perdoadora, numa mão que traz o sangue de Jesus sobre a minha vida. O glorioso, bondoso, fiel. Você já confessou? Agora recebe o teu perdão pela fé. Recebe o perdão pela fé. O sangue de Jesus é suficiente. Deus já te perdoou. Não aceite mais acusação de Satanás. Não aceite mais a acusação do teu coração que é enganoso. Se libere dos erros agora. Não aceite mais e diga junto comigo: Senhor, nesta manhã eu creio que pela fé os meus pecados foram perdoados. Eu saio daqui totalmente liberado dos meus erros do passado. Dá-me sabedoria para não aceitar mais o sentimento de culpa virtual que a minha mente, que o meu coração ou que Satanás possam jogar sobre mim. A partir de agora eu me alegro de novo na tua presença. É um novo degrau de comunhão contigo, Senhor. Que teu Espírito, que a tua presença venha sobre nós, venha sobre mim. Eu oro, Senhor, a tua palavra foi pregada, teus filhos responderam a tua palavra. E eu te peço agora, vem com a tua presença santa. Libera teu espírito. Aquela alma que estava sem vigor, quase caída. Como cantamos ainda há pouco, que seja desperta para o seu louvor, para te adorar, na certeza da comunhão contigo. Essa não é obra que podemos fazer, Senhor. Libera agora teu Espírito. Libera, Senhor. Restitui a alegria da tua presença. Fortalece a nossa alma para continuar a caminhada. Tira, liberta aquele que estava aprisionado nos seus próprios erros. E mostra o caminho novo. E nos impulsiona nessa caminhada de fé, nessa caminhada espiritual de volta para ti. Seja engrandecido no nosso meio. Seja exaltado, seja glorificado.
Levanta a tua mão. E agora você já pode sentir pela fé a tua comunhão totalmente restaurada com Deus. Enquanto você louva, deixa o Espírito fluir, soprar, as águas vivas fluírem na tua alma, para que ela venha despertar essa manhã, que ela venha a ser revigorada em nome do Senhor Jesus. Sopra em mim, ó Senhor, sopra em mim. Sopra em mim, ó Senhor, sopra em mim. Se tu soprares em mim, vida eu terei. Se tu soprares em mim, vida eu terei. Desperta, desperta. Desperta minha alma pra teu louvor, vem do pó me levantar. Desperta minha alma pra teu louvor, és o meu amor. Desperta minha alma pra teu louvor, vem do pó me levantar. Desperta minha alma pra teu louvor, és o meu amor. Fala-me, ó Senhor, fala-me. Fala-me, ó Senhor, fala-me. Tua palavra traz vida. A tua palavra traz vida ao meu coração. A tua palavra traz vida ao meu coração. Desperta minha alma pra teu louvor, vem do pó me levantar. Desperta minha alma pra teu louvor, és o meu amor. Desperta minha alma pra teu louvor, vem do pó me levantar. Desperta minha alma pra teu louvor, és o meu amor. Desperta minha alma pra teu louvor, vem do pó me levantar. Desperta minha alma pra teu louvor, és o meu amor. Desperta minha alma pra teu louvor, vem do pó me levantar. Desperta minha alma pra teu louvor, és o meu amor. A minha alma hoje e a tua alma saíram do cativeiro da culpa, da prisão, a falta de vigor, ela estava estendida. Mas hoje Deus despertou a tua alma, levantou a tua alma do pó. Aleluia. Ele é o nosso amor, o único amor de nossas vidas. Dá a mão ao seu irmão do lado. E diga a ele agora: o gigante da culpa caiu. Agora é contigo. Diga: agora é contigo, não deixa ele voltar não. Deus já perdoou, aleluia. Olha, existem 3 pessoas aqui dentro. Todos precisavam ouvir essa palavra. Mas existem 3 pessoas aqui dentro. 2 mulheres e um homem. Foi para vocês essa pregação.
2 mulheres e um homem. O Senhor está falando, vocês estão restaurados para um novo começo, estão restaurados. Não importa mais o passado. Que o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam conosco hoje e sempre. Obrigado por esse dia na tua presença.